Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu. Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre os vermes. Mas antes da gente começar, e se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está na descrição deste episódio. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de ouvintes na plataforma deles. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E dentro do site da Orelo tem diversas opções para você se tornar um apoiador deste canal. Em troca, você recebe um atendimento personalizado. E segue a gente também lá no Instagram, no TikTok e no YouTube, Psiu Vem de Bio. Alguns desses episódios estão sendo colocados também lá no YouTube. Agora chega de enrolação e vamos lá! Quando a gente fala de vermes, nós estamos nos referindo a 3 filos de animais invertebrados. Os plateumintos, que são os vermes achatados, os nematódios, que são os vermes cilíndricos, e os anelídeos, que são os vermes segmentados. Esses 3 filhos compõem aí o que popularmente nós chamamos de vermes. Vamos começar então falando um pouquinho sobre os plateumintos, que são os vermes achatados. Os plateumintos eles podem ser animais de vida livre, parasitas ou detritívoros, ou seja, eles podem ser consumidores numa cadeia ecológica, podem ser parasitas, então eles estabelecem uma relação desarmônica, ou eles podem se alimentar de detritos, como as minhocas. Eles são encontrados tanto na água doce, quanto no mar, quanto no solo úmido. E a gente vai dividir os plateumintos em 3 classes. A classe dos turbelários, em que nós temos as planárias, a classe dos trematódios, em que a gente tem aí o esquistossomo, que causa uma doença chamada de esquistossomose, e a classe dos cestódios. Essa classe é a que inclui as tênias, também chamadas de solitárias, que causam aí uma doença chamada de teníase. Todos esses vermes vão ter sistema digestório incompleto, ou seja, só vão ter boca, ou também o que a gente pode chamar de sistema bidirecional, porque a boca ela vai ter 2 direções, tanto para a entrada do alimento quanto para a saída das fezes. São animais também triblásticos ou triploblásticos, ou seja, no desenvolvimento embrionário eles vão ter 3 tecidos: a ectoderme, o tecido de revestimento externo, a endoderme, o tecido de revestimento interno, e entre a ectoderme e a endoderme, eles vão ter um tecido intermediário que a gente vai chamar de mesoderme. Dentre os invertebrados, eles são os primeiros animais aí triblásticos e triploblásticos. O sistema digestório, então, ele é bidirecional e gastrovascular. Ou seja, ele é distribuído pelo corpo inteiro desse animal através de pequenos vasos, né? Então ele é ramificado e ele digere e distribui os nutrientes por todo o corpo do animal. Os resíduos, ou seja, as fezes, vão ser excretados pela boca. Também são animais protostomados, ou seja, no desenvolvimento embrionário, o blastóporo vai dar origem à boca deste animal e não ao ânus. A única exceção que nós temos é a classe dos cestódios, que é a classe das tênias ou solitárias, que não vão apresentar sistema digestório. Elas não apresentam sistema digestório simplesmente porque elas são parasitas e vivem no intestino, né, dos seus hospedeiros, absorvendo aí diretamente os nutrientes. Quando a gente fala de estruturas nervosas, os plateumintos eles são os primeiros animais a terem uma cefalização. O que é isso? Na região da cabeça desse animal eu vou ter um gânglio, chamado de gânglio cerebral. Esse gânglio cerebral é que vai praticamente mandar comandos para todo o corpo. Então eu vou ter na região da cabeça 2 gânglios cerebrais e de cada um deles vai partir um cordão nervoso longitudinal que vai atravessar o corpo inteiro desse animal. Esses cordões vão estar ligados a nervos transversais, ou seja, o corpo inteiro desse animal aí vai ter estruturas nervosas. Externamente a gente vai ter aí os ocelos na região da cabeça, que vão funcionar como fotorreceptores, ou seja, esse animal vai conseguir perceber a diferença entre claro e escuro. E também vamos ter a aurícula, na região da bochechinha desse animal, que vão ser quimiorreceptores, ou seja, vai servir para que esse animal consiga perceber odores do ambiente. Lá no nosso Instagram eu vou colocar uma imagem para que vocês consigam visualizar melhor. O sistema excretor é constituído por células flama,
são também células que vão se espalhar aí pelo corpo todo desse animal, que vão ter a função de osmorregulação, ou seja, vão drenar o excesso de água para fora do corpo desse animal, e também vão ser células responsáveis por retirar resíduos do metabolismo do corpo desse animal. Esses resíduos vão ser eliminados por poros excretores. Vamos falar um pouquinho agora sobre a reprodução das planárias, que faz parte aí da classe dos turbelários. As planárias, elas são monóicas, ou seja, elas possuem ambos os sexos, então elas vão ter pênis, vão ter vagina, vão ter espermatozoides, vão ter óvulos, né? Só que elas não conseguem se autofecundarem, então eu preciso aí de 2 animais. Quando esses 2 animais copulam, a fecundação ela vai ocorrer de forma interna e os ovos são colocados dentro de casulos e o desenvolvimento aí vai ser direto. Ou seja, quando esse casulinho, esse ovinho eclode, vai sair uma planária igual a um indivíduo adulto, só que em tamanho menor. Outra forma de reprodução, sem ser reprodução sexuada, é a reprodução assexuada por fragmentação. Ou seja, se eu pegar uma planária e cortá-la, cada uma dessas partes cortadas vai regenerar e dar origem a um novo indivíduo. Algumas doenças importantes que nós temos aqui dentro desse filo, né, dos plateumintos, é a esquistossomose, causada aí pelo Esquistossoma mansoni, que faz parte aí da classe dos trematódeos, e a teníase e a cisticircose. Teníase causada pela Taenia solium e a Taenia saginata, e a cisticircose causada pela Taenia solium. Agora falando um pouquinho sobre o filo dos nematódios. Os nematódios são vermes cilíndricos, também vão ser protostomados, triblásticos, apresentam também simetria bilateral. Diferente dos plateumintos, o que eles vão ter aí como novidade evolutiva? O sistema digestório completo, ou também chamado de sistema digestório unidirecional. O que significa isso? Que numa extremidade do corpo eu vou ter a boca e na outra extremidade do corpo eu vou ter o ânus. Esse filo aí é representado aí pelas lombrigas, né? Outra coisa importante é que são animais pseudocelomados. O que é o celoma, né? Vamos relembrar. O celoma é um tecido líquido de preenchimento que vai acomodar os órgãos do sistema digestório dos animais. Alguns animais não apresentam celoma, por exemplo, os plateumintos. Os nematódios, eles começam a ter um celoma, então por isso que eles são chamados aí de pseudocelomado. Esse pseudoceloma ele vai separar o revestimento intestinal das demais estruturas corporais. Ele vai acomodar os órgãos internos, maiores em maior número, e também funciona como um esqueleto hidrostático. O sistema nervoso dos nematódios, ele é bem parecido aí com o sistema dos plateumintos. É formado por um anel ao redor da faringe e 4 cordões nervosos. Um dorsal, que vai ser motor, um ventral, motor e sensorial, e um de cada lado do corpo, que vão ser sensoriais. As trocas gasosas são realizadas por difusão entre as células do corpo diretamente para o meio externo. A gente também vai ter aqui células especiais no sistema excretor. Essas células são chamadas de renetes e possuem aí função tanto de retirar resíduos do corpo, função excretora, e de osmorregulação, ou seja, de expulsar o excesso de água para fora do corpo. Dentro desse filo dos nematódios, nós temos algumas doenças importantes que vamos tratar em breve em nosso podcast, como, por exemplo, a ascaridíase, a ancilostomíase ou amarelão, a oxiuríase e a elefantíase. Gostou desse conteúdo? Então eu peço que você compartilhe este episódio com os seus amigos e não deixe de acompanhar o nosso próximo episódio para finalizarmos esse assunto de vermes com os anelídeos. Obrigada pela sua atenção, beijinhos e tchau, tchau!